Vamos agora até Brasília conversar com a nossa repórter Paloma Santos, porque ontem, Paloma, o dia terminou com reunião entre Lula e os representantes das 27 federações brasileiras para discutir justamente os ataques ocorridos no último domingo contra as sedes dos três poderes. Paloma, boa tarde, seja muito bem-vinda como sempre. A Câmara dos Deputados, ela aprovou ontem à noite de forma simbólica o decreto de intervenção do governo na segurança do Distrito Federal. O texto segue agora para o Senado, é isso? Bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Obrigada. Boa tarde para todos que nos acompanham. Exatamente, como você disse, a Câmara aprovou, na noite de ontem, por volta das 21 horas, quando eles aprovaram de forma simbólica, também como você disse, a intervenção, o decreto que determina a intervenção. A medida foi publicada pelo presidente Lula, mas precisa passar por aprovação do Legislativo, Agora, também como você disse, o Senado está analisando essa proposta. Ontem, o interessante foi que todos os partidos orientaram, pela aprovação, da intervenção, menos o PL e o Novo, que liberaram os seus parlamentares, liberaram a bancada deles. Agora, essa sessão do Senado, ela começou atrasada, estava prevista para 11 horas da manhã, atrasou um pouquinho, isso porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, visitou antes as instalações do Senado, ele estava fora de Brasília, e ele caminhou com a diretora-geral do Senado para ver, de perto aí os estragos, todos os danos. A diretora do Senado, inclusive, Priscila, estimou, dentro daquilo que pode ser estimado, sem falar das obras de arte, estimou em 4 milhões de reais os danos causados pelos manifestantes, nesses atos. E agora os parlamentares estão se pronunciando, a gente tem imagens da sessão que está acontecendo ao vivo e transmitida pela TV Senado. Eles estão se pronunciando e aí vão votar. Depois disso, sendo aprovado, como tudo indica que vai acontecer, o plenário do Congresso vai se reunir numa sessão extraordinária para aprovar, para votar essa medida. E ontem, Priscila, o presidente Lula, também como você mencionou, se reuniu com os 27 governadores dos estados no Palácio do Planalto. Também estiveram presentes os ministros do Executivo e da Suprema Corte, do STF, além dos presidentes do Senado e da Câmara. Quem não participou, Priscila, foi a Frente Parlamentar da Agropecuária, viu? Inclusive, eu confirmei hoje com a assessoria deles, com a equipe de comunicação, e eles disseram que, de fato, não havia representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária no evento de ontem. Essa reunião aconteceu à noite, durou quase 2 horas, e aí, no final dessa reunião, o presidente Lula, junto com os governadores, com os ministros, eles saíram caminhando do Palácio do Planalto em direção ao Supremo Tribunal Federal, que foi toda essa região onde houve a depredação, os atos de vandalismo, num gesto aí simbolizando o reforço, à democracia, um ato de união entre os poderes. Eles, inclusive, publicaram uma nota conjunta repudiando esses atos. No final da caminhada, Lula falou com a imprensa. Segundo ele reforçou que foram atos de vandalismo que nunca deveriam ter acontecido e assegurou que os culpados vão ser punidos. A gente separou um trechinho dessa fala do Lula. Vamos conferir? Eu acho que a maioria da sociedade, mesmo a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, as pessoas decentes, as pessoas que são de direita, mas que são pessoas que têm apenas divergência ideológica, mas são pessoas que têm caráter, são pessoas que têm interesses pelo Brasil. Eu acho que essas pessoas não concordam com o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui deve ser apenas o interesse de uma pequena minoria, de um bando de vândalos, de um bando de bandidos que fizeram isso. E nós vamos descobrir. É mais cedo ou mais tarde a gente vai descobrir quem é que financiou. Tem gente financiando, tem gente que pagou para vir aqui e tem gente que fomentou acontecer o que aconteceu aqui. Presidente. A ministra do STF, Rosa Weber, presidente do STF, Priscila, ela ontem, inclusive, deu uma data para o retorno às atividades no STF. Dia 1º de fevereiro, segundo ela, vai voltar
a ter sessão plenária no Supremo. E o STF, Priscila, provavelmente foi o prédio mais afetado, foi o mais depredado entre os três, né? Entre o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. Provavelmente o STF foi o que ficou numa situação aí mais complicada, mais difícil. Mesmo assim, ela assegurou que o retorno às atividades está assegurado o quanto antes e que já vai ter uma sessão plenária no dia 1º. Enquanto isso, Priscila, aqui em Brasília, cerca de 500 policiais militares de 8 estados começaram a chegar ontem, né? A medida foi publicada no Diário Oficial da União e isso já faz parte aí das ações da intervenção. Esses militares estão vindo para Brasília, Priscila, para reforçar a Força de Segurança Nacional, né? Que é uma entidade que reúne aí todo o aparato policial do país, né? Tem militares e policiais de todas as forças e é justamente com o objetivo de reforçar a segurança e continuar assegurando a paz aqui na capital federal. E a medida foi publicada, como eu falei, no Diário Oficial da União hoje e ela vale até o dia 31 de janeiro. O interventor é o Ricardo Capelli, né? A gente já noticiou isso por aqui. Ele já se pronunciou também. Ele tem autonomia aí para fazer esse tipo de medida, para convocar esses militares e também para solicitar recursos financeiros e humanos à presidência da República. Ele fica subordinado, Priscila, com essa medida, diretamente ao presidente Lula. E agora falando do setor do agro, né, já para a gente fechar, segundo uma reportagem publicada pelo jornal Valor Econômico, as entidades do setor do agronegócio, as principais lideranças, estariam se reunindo aqui em Brasília hoje, estariam, na verdade, tentando se reunir para publicar uma nota conjunta, para fazer um ato, uma manifestação conjunta, na verdade, de repúdio a todas as informações que vêm circulando aí, desde o discurso do presidente Lula no domingo, que relacionou aí, de alguma forma, o setor do agro com o financiamento desses atos de vandalismo. Então, mas assim, eu entrei em contato, Priscila, com várias entidades, com o Sistema OCB, com o FPA, com a Confederação Nacional da Agricultura, ninguém confirmou essa participação, viu? E a gente segue acompanhando daqui, qualquer novidade a gente traz para vocês. Obrigada, Paloma, pela sua participação, uma boa tarde para você.